Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Israel Henrique, juntamente com vocês aqui novamente com a disciplina de Biologia. Então nós vamos começar nossas aulas bem básico, bem tranquilo. Relembrando, nós já estudamos aqui sobre a origem da vida, quais são as teorias que tentam explicar como surgiu o primeiro ser vivo e como ele ficou até os dias de hoje. A evolução desses seres vivos, desde os primeiros, do seu surgimento até atualmente. E várias teorias, várias ideias, algumas até absurdas, sobre como surgir seres vivos. Agora nós vamos estudar a composição química dos seres vivos. Eita, professor, mas a aula não é de biologia? Sim, é de biologia e química. Exatamente a bioquímica celular. Em que quimicamente que os seres vivos são compostos? A composição química dos seres vivos, tá bom? Essa bioquímica celular ou composição química dos seres vivos, tá bom? Vai ser essa parte, esse pedaço da biologia que vai estudar a composição e as propriedades químicas dos seres vivos. Existem vários elementos na natureza, vários elementos químicos na natureza, mas somente 26 compõem os seres vivos. Desses 26, alguns ocorrem em maior quantidade. Os que ocorrem em maior quantidade são esses: carbono, hidrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre e nitrogênio. É o que eu posso chamar para vocês de chomps, que é um resumo básico, um bizu básico para vocês lembrarem dos elementos que mais ocorrem nos seres vivos, os chomps, tá bom? Vamos lá. Os seres vivos são formados de substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. As substâncias orgânicas são aquelas que apresentam na sua constituição química o composto carbono. Como já tinha falado, que ele aparece em grande quantidade e quando ele aparece exatamente nas substâncias orgânicas. As inorgânicas são a água e os sais minerais. E as orgânicas são o carboidrato, as proteínas, os lipídios, vitaminas, enzimas, ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Os carboidratos nós vamos ver que são aqueles que a gente encontra mais em alimentos como pães e bolos. As proteínas, aqueles que encontramos na carne. Os lipídios são os óleos e as gorduras. As vitaminas que vêm dos vegetais e das frutas. As enzimas que são catalisadores naturais. E os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, que carregam as nossas informações genéticas para as nossas gerações futuras. Mas vamos iniciar observando o ser humano, né? O ser humano tem cerca de 70% de água no seu corpo, 15% de proteína, 7% de ácido nucleico, carboidratos 3%, lipídio 2%, sais minerais 2% e outras substâncias cerca de 1%. Nós vamos começar falando hoje sobre a água. A sua fórmula química é H2O. Como vocês podem observar, não há o composto carbono aí, simplesmente hidrogênio e oxigênio. Por isso que ela é uma substância inorgânica. As principais funções da água são essas, olha só. Solvente universal. Por conta da sua fórmula simples, ela tem a capacidade de dissolver diversas substâncias. Transporte de substâncias, por exemplo, no nosso corpo mesmo. O sangue. O sangue transporta diversas substâncias de um órgão para o outro, de um tecido para o outro. E o sangue é líquido, porque tem na sua composição água. Regulador térmico. Quando a temperatura do corpo começa a aquecer demais, você imediatamente começa a quê? A suar. Isso mesmo. O suor é exatamente essa questão de fazer com que a temperatura do corpo caia, reduza. A água sai para tentar regular essa temperatura. E aí também serve como lubrificante das nossas articulações e do nosso olho. Tá bom? Tranquilo para dar uma piscadinha, você precisa estar com o olho bem lubrificado. A quantidade de água ela vai mudar dependendo de alguns fatores. O primeiro fator, a idade. Quanto mais velho você for, menos água você vai ter no seu corpo. Olha só, o feto humano tem cerca de 95% de água no seu corpo.
O indivíduo adulto, cerca de 70%, como já tinha falado para vocês. E os idosos, cerca de 60%. Também, quando nós vamos falar de espécie, a quantidade de água vai alterar. Como eu falei, no organismo humano tem cerca de 70%. Já nas sementes e nos grãos, tem cerca de 15% de água. E na água viva, tem cerca de 98%. Exatamente, deve ser por isso que o nome é água viva. Muita água no seu interior, na sua composição química. E também, dependendo do local onde se encontra, do tecido ou do órgão, vai ter uma quantidade de água diferente. Por exemplo, no encéfalo, cerca de 90% de água. Nos músculos, cerca de 80% de água. E no dente, cerca de 15% de água. Então, nós vamos ter, em média, essas quantidades de água na questão da idade, da espécie e dependendo do tecido em que ele está. Gente, é isso que eu queria passar para vocês, deixar essa frase de motivação. Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite. Então vamos nos esforçar para que a gente possa aprender a bioquímica, tá bom? Receba esse abraço gostoso do professor e até mais, até a próxima.